Muito bem, este Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e lá na internet, acesse futura.org.br para você saber tudo o que rola aqui na nossa programação e também nos nossos bastidores. E a população indígena brasileira triplicou nas últimas 2 décadas. De acordo com o levantamento mais recente do Censo Demográfico do IBGE, mais de 817 mil brasileiros se declaravam indígenas lá no ano de 2010. Essa pesquisa que registrou aí 274 idiomas entre as 305 etnias encontradas. E a literatura tem um papel fundamental para o resgate e a manutenção dessas culturas. Então, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio hoje o escritor Daniel Munduruku. Daniel, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença hoje aqui. Também conosco, ao meu lado, está a Aline Ferreira, ela é gestora científica de documentação do projeto de língua indígena do Museu do Índio. Aline, bem-vinda à Conexão, tudo bom? Tudo bem. E ainda conosco aqui no estúdio está o José Ribamar Bessa Freire. Ele é professor de educação indígena da UERJ e da Unirio. José Ribamar, bem-vindo à Conexão. Tudo bom? Tudo bom, obrigado. Obrigado você pela presença. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então, além disso, hoje tem promoção aqui no Conexão. Daqui a pouquinho eu explico como você pode ganhar livros do Daniel Munduruku e também da Rita Carelli, que é outra escritora que lança uma coleção de livros pela Cosac Naif. E, por enquanto, antes de eu explicar para você da promoção, aproveite para tirar as dúvidas, compartilhando sua história com a gente, mandando mensagens, comentários e opiniões no nosso Facebook. Vamos lá, a rede social, aqui, ó, perfil Canal Futuro Oficial. Você encontra essa chamada aqui que eu gravei especialmente para você participar do programa de hoje e também ficar sabendo aí da nossa promoção. Ou ainda acesse lá no Twitter, @Canal Futura, também tem aqui, ó, a videochamada e muito mais para você compartilhar e foque todas as suas atenções em @Canal Futura hoje para, quem sabe, levar aí os nossos prêmios de hoje. Ou ainda pelo telefone, ligue para a gente, 0 Operadora 21 22 73 50 20. Eu já dei aqui o boa tarde a todos os três, mas antes de a gente começar nosso bate-papo, vamos falar então dessa promoção para já começar agora. Então tá rolando lá no nosso perfil no Twitter, você acessa @Canal Futura e acompanha ao longo dos nossos próximos 25 minutos 5 perguntas que vão ser tuitadas ao longo do nosso programa. A gente vai presentear aqui então com um kit de livros de temática indígena os 5 primeiros que responderem corretamente as perguntas, mas eu não vou falar perguntas aqui não, tem que acessar o Twitter do Futura, não perca tempo e acesse lá. Enquanto isso, quero começar aqui nosso bate-papo com o Daniel Munduruku, inclusive foi capa aqui da revista de História da Biblioteca Nacional. Ele que tem uma longa biografia e muita... A gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar aqui sobre os muitos fazeres do Daniel. A literatura é um dos principais deles, mas Daniel, a gente falava aqui sobre a tradição oral, que é muito forte na cultura indígena, mas eu quero saber de você quando essa cultura oral bateu em você que você devia começar a registrá-la e se tornar um escritor. Na verdade, a literatura entrou assim por um acaso, se eu posso dizer. Porque, na verdade, desde criança, as pessoas... a gente não pensa o que a gente vai ser quando crescer. Na verdade, não faz parte da tradição indígena essa especulação, né, sobre o futuro e tudo mais. Mas tendo crescido assim numa comunidade indígena e sendo um menino muito curioso, né, eu fui para a escola como era comum na época, no início da década de 70, e eu fui me interessando bastante pela escrita, né, pela leitura, e essa leitura começou a fazer parte do meu cotidiano. E é claro que eu sempre tive muito interesse em passar um pouco do conhecimento que eu aprendia com meu avô, né, que aprendia com meus pais, e eu queria muito fazer a transmissão desse conhecimento. No primeiro momento eu me tornei professor, que é alguém que usa a palavra, né, a oralidade também, mas depois eu percebi que a literatura era um instrumento bem interessante da gente fazer chegar ainda mais longe a oralidade. Então eu utilizo hoje sim a literatura assim como uma espécie de instrumento, né? Costumo brincar com as pessoas que meu arco e flecha hoje em dia é a literatura. Eu lanço os livros, né? Tentando atingir também o coração das pessoas para entender melhor essa complexidade que é a temática indígena, que é a vida indígena, que é pouco entendida, pouco compreendida, pouco conhecida ainda
pelo Brasil. Sem então, dúvida. Eu estou aqui, inclusive, com alguns dos livros do Daniel. São mais de 40 livros. 45 agora? Estou com o número 47. atualizado? 47 já, né? Quando a gente vê, ele já lançou mais um livro. Alguns deles estão aqui comigo e você pode participar da nossa promoção e levar alguns desses para casa. Então, aqui... alguns desses são, na verdade, também de outros autores indígenas. Eu quis trazer um kit mais diversificado, né, para também divulgar um pouco a ideia de que outros autores escrevem. Não? O Daniel escreve bastante, é verdade, produz bastante. Mas existem uns 30, 35 autores indígenas fazendo publicação comercial, né? Quer dizer, no mercado editorial brasileiro. Muito bacana. Agora, muita dessa tradição, muitas vezes, quando não há um registro na escrita, acaba se perdendo. E um trabalho muito bacana que a Aline vai falar agora é sobre o resgate e o registro mesmo dessas diferentes línguas, né? Que são línguas e dialetos, e são diversas, aí dezenas que a gente tem distribuídas pelo país todo. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Você tem aqui também ao seu lado alguns desses livros para mostrar para a gente, Aline? Livros. Na verdade, o Museu do Índio, junto com a Unesco e com a Fundação Banco do Brasil, pensou numa iniciativa de documentar e registrar alguma dessas línguas indígenas brasileiras. E foi nesse momento que surgiu o Prodoclin, que é o projeto de documentação de língua indígena. Eu vou colocar o site, quando você explica, colocar o site na tela para o pessoal de casa poder acompanhar. Durante esses 6 anos de Prodoclin, foram 13 subprojetos que fizeram parte e dentro deles, agora no final do último ano, foi produzido livros desse material, dessa parte de documentação, não só registros de festas, de oralidade, mas também fazer um material que fosse usado pela própria comunidade. Uma contrapartida, né? Uma devolução daquilo tudo que foi documentado, registrado. E são livros... Pode mostrar alguns desses cadernos aqui. São livros diferentes. Câmera 1 aqui ao lado direito, para o pessoal de casa poder visualizar também. Por exemplo, esse é um livro de cantos, quer dizer, ele é um livro de registro de novas canções, se chama Iafu, é da língua Caiabi, Caiaueté. Tem também cartilhas, por exemplo, da língua Carajá. São 2 livros, um teórico, que fala sobre a parte de ensino mesmo, de letramento, e o outro é um caderno de exercícios para os alunos poderem também fazer, praticar na escola. Então, são cartilhas para uso nas escolas indígenas. Esse é um livro autobiográfico que foi de uma iniciativa de uma pesquisadora indígena, Maria Júlia Iauanauá, e ela quis escrever sobre o próprio pai, que foi um grande líder, e a pesquisadora, junto com ela, a coordenadora da equipe, junto com a pesquisadora, fizeram esse livro. Esse livro, ele conta as narrativas, a trajetória de vida mesmo desse grande chefe. E, por exemplo, eu separei para vocês esse que é o mais diferente de todos, que é da língua Machacali. Ele é um fichário. Ele, na verdade, é como se fosse um fichário enciclopédico, só sobre as plantas. Pode abrir para a gente mostrar um pouquinho? Claro, ele é lindo. Ele tem as imagens, contando um pouco do uso daquelas plantas, como a população Machacali convive. E aí é todo na língua Machacali, vocês podem ver. Ele não é em português, é um material para ser usado na escola mesmo. É um material para ser usado como um material de consumo das comunidades. Muito bacana. Zé Ribamar, você que acompanha já há um bom tempo a pesquisa e esses registros, né? A gente tem acompanhado, de fato, um crescimento dessa produção de literatura, não só para a escola, como também de literatura mais para ficção e contos para crianças também. Então, essa produção de literatura indígena tem crescido nos últimos anos. Sim. Hoje nós temos um número razoável de escritores indígenas, como o Daniel Munduruku, como a Graça Gaúna, como a Eliane Potiguara, que é uma poeta de excelente. Agora, essa literatura, ela circula oralmente nas comunidades indígenas. No século XIX, teve uma tradição interessante. Um grupo que ficou conhecido como tupinólogos passou a recolher essas narrativas em diferentes lugares, mas sobretudo na Amazônia. O Couto de Magalhães, que foi presidente da província do Pará, o Barbosa Rodrigues, botânico, que é o nome ele era daqui do Rio de Janeiro, século XIX. O Hermano Stradelli, que fez um dicionário Nhingatu, português Nhingatu, e recolheu muitas narrativas. O Charles Frederick Hartmann, que era um canadense. Enfim, um conjunto de
de interessados nessa literatura se apaixonaram pela língua por causa da literatura. Eu dou só um exemplo rápido. O Couto de Magalhães, quando foi nomeado pelo Dom Pedro como presidente da província do Pará, ele está lá no barco, e aí, primeira classe, presidente da província, ele olha lá na terceira classe, um cara só de calção, arrodeado de outros caras, e ele não ouvia por causa do barulho, e ele via explodir em risadas. O cara, mais de 1 hora lá falando, ele desceu para a terceira classe e disse, eu quero ver por que as pessoas estão rindo tanto. E aí ele não entendeu, porque eles estavam falando na língua geral, em Nhangatu. E ele perguntou, que língua é essa, Nhangatu? Ele aprendeu a língua geral porque ele disse, eu quero aprender essa língua para ter acesso a essas histórias. E publicou as histórias maravilhosas, essas histórias do ciclo de tartaruga. E ele teve uma sacação, que eu acho que era importante numa conversa como essa aqui. A sacação dele foi a seguinte, num povo que não tem livros, que não tem escrita alfabética, e não é porque seja inferior, não tem porque não precisa. Eles não são carentes de escrita, eles são independentes da escrita. Então, para eles, essas narrativas constituem uma enciclopédia, porque os saberes circulam nessas narrativas. O Barbosa Rodrigues recolheu uma história que não dá para contar aqui por causa do tempo, mas uma história maravilhosa da sogra do Jacamim. O Jacamim é um pássaro da Amazônia. E a sogra acha que ele é muito feio, vai na floresta buscar beleza, e ela vai procurando a beleza, e aí é um tratado de ornitologia, porque ela pega o canto do irapuru, pega as penas do beija-flor e vai pegando. Então, no final da história, você tem uma classificação dos pássaros da Amazônia. Então, isso através de uma história oral repassada de geração em geração, né? Isso. Agora eu quero saber um pouquinho do Daniel, que a gente falava aqui sobre Belém do Pará, sobre o estado do Pará, a aldeia Maranhão, de onde o Daniel cresceu. Aldeia Maracanã, onde o Daniel cresceu. Também muitas dessas tradições eram passadas. Queria ouvir um pouquinho de você em relação a esses contos que o Zé Ribamar está falando, né? Essas histórias que vão passando de fato de geração em geração, do pai para o filho, do neto para o filho, e aí por diante. Não, de fato, as sociedades indígenas são filhas da palavra, né? Lá o que conta é realmente essa oralidade. E é muito comum, era muito comum, até antes de chegar Luz para Todos, né? Que a turma se sentasse de fato para ouvir as histórias contadas pelos mais velhos, e essas histórias elas começavam a fazer parte do imaginário da criança, porque a criança indígena ela é muito criativa, e essa criatividade se dá justamente por esse exercício que nós vamos fazendo de memória, né? De treinar a memória para ouvir, e não ouvir apenas a história, mas ouvir também o contexto que aquela história representa. E esse contexto é que nos dá o conhecimento do entorno, aquilo que a gente vai viver efetivamente. Porque a história indígena narrada ela não é só para divertimento, embora também tenha as histórias divertidas, mas elas são, sobretudo, uma forma de ensinamento, né? Então, os avós, os mais velhos, os caçadores, os pescadores, eles, quando narram as histórias para a gente, eles querem contar também um conhecimento que está além do ensinamento apenas de caçar ou pescar, mas também o conhecimento da natureza, o entorno onde a gente vive, os cuidados que precisa ter ao caminhar pela floresta. E isso eu posso dizer com certeza que ajuda a gente, inclusive, quando vai para a cidade, seguir um outro percurso, esse conhecimento acaba nos acompanhando e acaba nos deixando também mais atentos para aquilo que acontece no nosso entorno, na cidade, ou enfim, nos lugares por onde anda. O mais legal dessa transmissão da oralidade que a gente vai recebendo é que a gente consegue equilibrar, né, esses universos todos, né? O universo da cidade com toda a sua grandiosidade, com o universo da floresta, da natureza, que é um outro universo mais tranquilo, com uma outra tranquilidade ou com uma outra perturbação também, né? Porque tem gente que acha que a natureza e a floresta é uma maravilha, é o paraíso. E não é, né? O paraíso não é exatamente a tranquilidade que a natureza nos traz, né? Mas é como a gente vive o lugar onde a gente está.
não é? E eu acho que esse aprendizado, isso vale para a cidade também, certamente, não é? Como a gente lida com aquele ambiente que a gente está, que nos favorece uma vida mais tranquila, eu diria, apesar de todos os conflitos que a gente vai vivendo durante a nossa vida. Agora, Aline, como não indígena, qual o principal desafio? Então, entrar em contato com essas histórias, por exemplo, né, com essas nuances, muitas vezes, que estão nos bastidores da história, que não é simplesmente pela linguagem, né? Tem muito do contexto ali de onde ela vem. Com certeza, assim, é desafiador conseguir transformar o que é uma tradição oral em um livro escrito, né, que possa ser usado e que retrate mesmo a realidade. Por isso, os livros foram todos ilustrados pelos próprios pesquisadores indígenas, foram revisados e muitas vezes foram aprovados pelos próprios pesquisadores indígenas, porque é muito importante que esse livro seja a cara deles e não a nossa. E não um olhar estrangeiro sobre a cultura do índio. Não era essa a intenção. A intenção é que fosse um livro deles para eles, que fosse um material que eles tivessem bastante prazer em usar dentro da escola, na revitalização, em cursos, enfim, que eles usassem efetivamente o material e pudessem crescer ainda mais e produzir ainda mais. Que isso seja só o pontapé inicial e que eles queiram produzir ainda mais e outras coisas, né? E incentivar os mais novos também, que isso é importante. Agora, eu estou hoje aqui com uma biblioteca privilegiada ao meu lado, eu vou mostrando aos poucos, livro por livro, para você de casa. Tem esse aqui que é Te Mandei um Passarinho, que o Zé Ribamar vai contar para a gente um pouquinho a história desse livro, que será publicado aí, republicado em breve, Ribamar? Publicado, na verdade, que ainda não foi publicado pelo MEC com a Fundação Roberto Marinho. É um livro que foi organizado pela professora Ira Maciel, da UERJ, com a participação minha, da Nieta Monte, que trabalha com literatura indígena, e da Núbia Melhem. Esse livro era um livro para a educação de jovens e adultos. Ele tem uma frase do Daniel, que eu acho muito bonita, que a gente retirou de uma entrevista, que perguntaram ao Daniel, de onde é que você tira tantas histórias? Aí ele disse, as histórias moram dentro da gente. É como o leito de um rio. Está lá, quietinha, parada. Se você revolver, elas vêm à tona, né? E foi um pouco essa tentativa de trazer à tona essas histórias. Eu lembro que tem um francês que trabalha recolhendo essas narrativas no Peru, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que quando você coloca por escrito uma narrativa oral dessa, é como levar uma pessoa para um hospital. Por quê? Por quê? Porque o lugar dela é circular na oralidade. Se ela tem algum problema, por exemplo, como na época do Couto de Magalhães, ele transcreveu, ele levou para o hospital. Então, hoje nós podemos ter acesso porque ele transcreveu. Mas o que ele diz é o seguinte, ninguém leva uma pessoa para o hospital para ela ficar o resto da vida lá. É para ela se recuperar e voltar a se integrar no circuito da oralidade. Não é? Então, por exemplo, aí tem uma canção de Ninar, de Acalanto, que foi recolhida pelo um cônego do Amazonas, em 1875, Bernardino. A canção está em língua geral, diz Acutipuru, Ipuru, Nerupecê, Simitanga, Mirim, Uquerê, uma coisa assim, que em português diz Acutipuru, me empresta teu sono para que eu faça o meu filho dormir. Porque o Coatipuru é um bicho da night, não é? Da balada. É noturno. Sai à noite. Amigo da coruja. Isso, vai para a boemia, ele não quer. E aí, quando as mulheres estão indo para a roça, lá vem o Acutipuru. Aí ele passa o dia todo dormindo. Então que é o sono emprestado. Agora eu quero aproveitar, já que você está falando sobre a questão da cultura oral, o pessoal de casa está participando bastante pelas redes sociais, lembrando, nossa promoção está aqui embaixo, ó. Entre lá no nosso Twitter, as perguntas já estão rolando, já tem aí alguns vencedores. Eu vou divulgar amanhã aqui no programa, mas participe aí no @Canal Futura. Agora, o Alcides aqui do Rio, obrigado, Alcides, pela participação. Ele pergunta se, além da cultura oral, se lá na época do descobrimento do Brasil já existia algum tipo de registro escrito dos índios, é a pergunta dele. Eu gostaria de tocar nisso, porque quando a gente fala povos sem escrita, a gente está falando
povos sem escrita alfabética, porque existiam outras formas de registro. Por exemplo, ali no Amapá, tem o cursiva, que são padrões gráficos que enviam mensagem. Guarani também. Quer dizer, quando você olha, por exemplo, um cesto e vê aqueles desenhos com aquelas cores, é como você pode achar bonito ou feio, mas é como um analfabeto olhando um livro. Ele não entende o que está lá. Como nós não somos alfabetizados, nós não entendemos. Mas um Guarani sabe o que aquilo significa, né? Então, havia um tipo de registro que não era alfabético. O Porantim é um remo cheio de desenhos que tem o mito dos índios Saterê-Maué, que são vizinhos lá do Munduruku. Daniel, quer complementar em relação a essa pergunta? Não, eu acho que o Bessa ele já estuda bastante esse tema e, de fato, nós somos sabedores de que entre os Munduruku, por exemplo, há uma comunicação que não é uma comunicação escrita, é uma comunicação, inclusive, mental, né? É uma comunicação de olhares, é uma comunicação que vai muito além da coisa escrita. Então, as pessoas, às vezes, confundem essa coisa da escrita com a escrita ocidental, enfim. A escrita formal, né, da caligrafia e tudo mais. Exatamente, alfabética. E esquece de que há outras tantas maneiras de se comunicar e que, efetivamente, esses povos antigos de todas as partes do mundo sempre tiveram, né? Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa aqui na internet. Vamos lá ao blog do Daniel Munduruku para você saber um pouco mais aqui sobre os trabalhos dele. Tem aqui, inclusive, já trabalhos em vídeo. Então, já está aí passando além para outras linguagens também, né, Daniel? Não só da questão da oralidade ou da escrita. Aqui também a sua produção em vídeo. Exatamente. Eu acho que tem que apresentar isso. Inclusive, queria dizer que dos meus livros foi levado para o teatro, né, O Voo Apolinário, um livro que eu gosto muito, e que está passando no Teatro Jaraguá, em São Paulo. Já está terminando a temporada, mas para mim foi uma honra, né, ver um trabalho meu levado para o teatro. Adaptado para os palcos também. Porque quanto mais linguagem forem usadas para comunicar a cultura indígena, melhor. Mais gente vai atingir e mais possibilidades das pessoas conhecerem, né? E poderem ter acesso a isso e olhar com um olhar especial mesmo para as culturas indígenas. Sem dúvida. E falando em registros e outras formas de linguagens, aproveito também para divulgar aqui o curso Dimensões das Culturas Indígenas, que tem inscrições abertas no Museu do Índio. Você entra aí no site museudoindio.gov.br. Aline, pode falar para a gente um pouquinho? Começa daqui a pouco, né? Dia 20? Exatamente. E o interessante esse ano é que o curso vai ser totalmente ministrado por professores indígenas, doutores, doutorandos. Então, é um curso totalmente voltado para a educação, literatura e política, mas ele é sobre o olhar mesmo dos índios, e são os professores, os pesquisadores indígenas que vão ministrar e dar essas aulas. Então, são 11 dias de curso, vão ser sempre à tarde, então quem quiser pode se inscrever. Pode ou ir pessoalmente ao museu ou então pelo site, também há essa possibilidade. Está aí na tela o site, museudoindio.gov.br. E aproveitando que estamos na internet, eu mostro também aqui o site do José Ribamar, taquiprati.com.br. Tem um pouco aqui dos trabalhos dele, também em relação às pesquisas. Tem inclusive aqui textos em espanhol também, Ribamar? Isso, em espanhol. Muito bom. A gente está aqui já com o nosso tempo chegando ao fim, só lembrando que a promoção está lá no Twitter, quase chegando ao fim. Você que não entrou ainda, @Canal Futura é o perfil. Você tem aí poucos minutos antes de eu me despedir aqui dos nossos entrevistados, agradecendo também todo o pessoal que mandou mensagem dizendo que está curtindo o programa, que adora o Daniel. Tem vários leitores do Daniel aqui também se correspondendo com a gente. Só para a gente encerrar, Daniel, você que veio de uma aldeia indígena, vê esse momento, como a gente falou aqui, de um crescimento, né, da produção. Como é que você vê daqui para frente? Tem como tentar prever, assim, ou a gente tentar estipular para onde está indo essa questão da cultura escrita, né? Mais índios escrevendo, produzindo e a manutenção dessas linguagens? Olha, eu vejo assim com muito bons olhos o que vem pela frente. Eu acho que tem uma geração também de jovens indígenas que está aprendendo muito os vários instrumentos, né?
E que isso serve... A tecnologia ajuda nesse sentido? Não, eu acho que a tecnologia ela é a atualização da cultura, né? Para os indígenas também. Então, essa juventude que está aprendendo a manipular esses instrumentais, eles certamente vão trazer muitas novidades. Porque os indígenas têm essa peculiaridade, né? São pessoas que têm um conhecimento e uma memória muito interessante para ser mostrada ainda para a sociedade brasileira. E na medida que vão dominando esses instrumentais, como a literatura, o vídeo, enfim, os vários equipamentos, eles vão criando novas maneiras, novos olhares para a própria sociedade brasileira. Eu acho que quem ganha com isso é a sociedade brasileira como um todo, e eu tenho a impressão que a literatura indígena também ela vai crescer e vai mostrar muita coisa bonita e positiva para o Brasil. Muito bom. Nosso tempo aqui já está estouradíssimo. Eu preciso me despedir então. Zé Ribamar, Daniel e Aline, obrigado pela presença dos três hoje nesse bate-papo tão bacana aqui no Conexão de hoje. O resultado da promoção com esses livros aqui que você, quem sabe, vai levar para casa, eu divulgo aqui no Conexão amanhã. Agradecendo também aí a coprodução da editora Kozak Naif na nossa promoção do dia de hoje. Então eu te espero aqui segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde. Também temos exibições 00:30, 7h30 da manhã, ou ainda o encontro marcado lá no site do Futuro. Um abraço para você e até a próxima.